Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do jogador que eu considero ter o pior contrato da NBA neste exato momento. Nesses primeiros 30 jogos, o jogador que mais está causando um rombo para a equipe que ele defende de forma negativa. E já adiantando, que vocês já viram pela thumb e pelo título, que é o Paul George. Antes da gente começar, verifique sua inscrição nesse canal e começamos já no dia 1 a produzir aqui novamente. Não vamos parar. Um feliz ano novo para todos, eu espero que vocês tenham passado a virada de ano muitíssimamente bem. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. E agora, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. Paul George é um queridíssimo draftado em 2010. O que eu me lembro que o draft do Paul George foi mais ou menos a época que eu comecei a acompanhar a NBA. Para quem se lembra, aquele draft colocou como a primeira escolha geral John Wall. Parece que faz 50 anos que vimos John Wall jogar em alto nível, né? Pois é, e acabou se mostrando que o Paul George possivelmente conseguiria ser a primeira escolha geral desse draft pelo desenrolar da carreira dele, pelo que ele rendeu futuramente. Ele foi a escolha de número 10, ele foi draftado pelo Indiana Pacers, e o mais engraçado é que quando ele foi draftado, ele não teve muito espaço no Indiana. Paul George foi um cara que chegou a um time que estava com uma estrela de calibre médio na NBA, era um jogador a nível estrela, só que um cara que tinha problema em achar fit, né, para poder combinar o estilo de jogo. O Indiana não conseguia se reforçar, né, é uma equipe, um mercado menor, um small market. E foi muito engraçado porque no dia do draft, o Danny Granger, que era a estrela do time, o cara que eu me refiro, o cara que jogava na mesma posição do Paul George, queria que o Indiana desse um jeito de trazer o John Wall para jogar ao lado dele. Mas aí o Indiana acabou ficando com o Paul George e ao longo do tempo isso se mostrou a melhor opção para o Indiana Pacers. E as duas primeiras temporadas do Paul George, que foi a 2010, 2011, 2011, 2012, ele lutava para poder ganhar minutos dentro de quadra. Na primeira temporada dele, ele só começou como titular 19 jogos dos 60 que ele disputou. Na segunda temporada, ele ganhou espaço na titularidade. E aí, desde então, ele não saiu mais. A ascensão dele veio em 2013. Inclusive, eu fiquei muito bolado com o Paul George em 2013 e eu já vou concluir essa narrativa para vocês. Essa ascensão dele de um cara reserva do Danny Granger para um titular absoluto, para depois o pilar da franquia, foi por conta das lesões do Danny Granger. Ele era um cara que eu gostava muito, eu era muito fã do Danny Granger. Eu acho que o estilo de jogo dele era muito maneiro. Eu até vou deixar aqui alguns clipes passando, porque acho que muita gente que tá assistindo esse vídeo agora nem sabe quem que é Danny Granger. E ele era um cara absurdo, mano. Se não fosse pelas lesões, eu acho que ele teria uma carreira muito monstra na NBA. Ainda mais com esse time que depois foi se formando, né? O Indiana montou um elenco muito sólido com o Roy Hibbert, com o Lance Stephenson, o próprio Paul George como um grande jogador. Acho que o Jordan Hill tava por lá. E com esse elenco em volta do Paul George, ele teve bons resultados. Tanto que em 2013, que foi o melhor elenco do Knicks que eu vi jogar na era Carmelo Anthony, com Jason Kidd, com Amar Stoudemire, com Tyson Chandler, o Carmelo. Tivemos ali aquela breve lembrança calorosa de Jeremy Lin Sanity. E, mano, era um time muito divertido de assistir. E a minha memória mais fervorosa a respeito desse Indiana são eles eliminando o New York Knicks na segunda rodada dos playoffs. E por que esses playoffs especificamente ficaram muito marcantes na carreira do nosso mano Paul George? Porque em 2013 ele tinha 17,4 pontos de média por partida, ainda somados a 7,6 rebotes, 4,1 assistências, ganhou o Most Improved Player, foi um All-Star, ficou em oitavo na corrida de defensor do ano, foi selecionado para o terceiro time ideal da NBA, mas nos playoffs essa média subiu para 19,2 pontos. E ali o Paul George se mostrou um baita de um jogador e começou a fama do Playoff P, o famoso Playoff P, que é o jogador de playoff, né? O Paul George de playoff se denominou Playoff P. No ano seguinte, 2014, mesma coisa, ele ficou na corrida de MVP, ficou na corrida de defensor do ano, jogou melhor do que ele jogou na temporada regular durante os playoffs, porém, nessa época sabemos que a Conferência Leste tinha um dono, né? E ele se chamava Miami Heat. Todos os anos era o Miami Heat na final da NBA. Sem sombra de dúvidas, esses anos do Paul George ali de começo do auge dele foram atormentados por LeBron James. Aí quando o Paul George achou que ele teria um pouco mais de chances de jogar na Conferência Leste, foi quando o LeBron voltou para o Cleveland e continuou aterrorizando a Conferência Leste. Ele formou outro Big Three com Kevin Love e Kyrie Irving e mais uma vez o time do Indiana com o Paul George no prime, mesmo ele tendo tido aquela lesão que, mano, eu nem vou mostrar aqui porque a lesão, quem quiser procura. Lesão, Paul George, Estados Unidos... leg, que é perna, você vai ver que a perna dele ficou um L, moleque. Inclusive, se você hoje vê que as tabelas têm uma distância bem maior do aro para a base da tabela, né, fica quase uma trave assim, bem distante, é por conta da lesão do Paul George. Continuando, eles tiveram uma série contra o Cleveland Cavaliers que foi muito interessante. Foi mais uma série daquelas, assim, que o Playoff P chegou para jogar, ele, mano, melhorou as médias dele durante a pós-temporada, chegou, inclusive, a 27,3 pontos, e na temporada seguinte eles foram de novo aos playoffs
playoffs 2017 com 28 pontos de média e ali começou as lendárias entrevistas. Ali que o Paul George começou a gostar de um microfone, porque em 2017 eles enfrentaram dessa vez o Cleveland Cavaliers na primeira rodada dos playoffs. E no primeiro jogo eles tinham a chance de ganhar a partida ou empatar a partida, não me lembro muito bem, mas o CJ Miles teve a chance do arremesso e ele arremessou. E a jogada era o seguinte, era para o Paul George passar a bola pro CJ Miles, receber a bola de volta para ele tentar o arremesso, ele tentar o último arremesso da partida. E ele foi depois na press conference, né, que é aquela conferência para mídia, e falou assim, ó, quem tem que arremessar a última bola sou eu. Ele praticamente jogou aos leões o próprio companheiro de time, já mostrando que ele não era um líder assim que protegia o elenco dele. Tipo, cara, ele tentou, mas ele tava sozinho, ele devia ter tentado mesmo, ele poderia ter matado o arremesso, ele tava numa boa partida. Não, ele foi lá e tacou o cara. I talked to CJ about it. Situations like that, I gotta get the last shot. E aí, mano, o karma agiu instantaneamente nele. 2 jogos depois, ele teve a mesma situação. A mesma. E dessa vez ele arremessou sozinho. E ele tijolou, tipo, foi muito feio. Tanto que virou piada. O Jeff Teague contou num podcast dele, mano, escaralhando essa cena do Paul George. Porque pouco tempo antes ele tinha feito uma propaganda que ele matava um Game Winner. E os caras fizeram a edição, pegaram a propaganda do Game Winner e ao invés da bola cair no final do Game Winner, era a tijolada do Paul George. O resultado é incrível, mano. Se eu achar, inclusive, vou colocar pra vocês verem. Ball game. E aí, com mais uma decepção na Conferência Leste, ele decidiu mudar de time. Ele se juntou com Russell Westbrook, na época era o atual MVP, com média de triplo-duplo, mais de 30 pontos. Carmelo Anthony, né, que decidiu se juntar lá também, que era um cara que já não tava mais no auge do auge, mas só que ele ainda era o Carmelo. Você tinha que respeitar que o Carmelo Anthony dropava mais de 20 pontos tranquilamente por partida. E o Paul George. Então era um Big Three que todo mundo respeitava. E por incrível que pareça, por mais que a gente tenha muitas memórias afetivas do Paul George, dando 360 com um catavento no Indiana Pacers, matando aquele arremesso do meio da quadra que ele pede pra todo mundo esperar e ele mata um arremesso de longe, assim, com calma. É um dos logo shots mais icônicos da história da NBA. Foi no Oklahoma City Thunder o auge dele. Foi lá que ele ficou na mesma temporada como terceiro colocado na corrida de MVP, terceiro colocado na corrida de defensor do ano, fez parte do primeiro time ideal da NBA. Então, o auge do Paul George real, muitos podem te falar que foi no Indiana, mas não, foi no Oklahoma City Thunder. E foi lá também que ele foi humilhado pelo Damian Lillard, aquela famosa série de playoff que o Damian Lillard matou um arremesso icônico de longe pra caramba na cara do Paul George, ele que estava na corrida de defensor do ano, ele que estava na corrida de MVP, foi eliminado dos playoffs de forma, assim, até um pouquinho que vergonhosa para o Damian Lillard e o time do Portland Trail Blazers, que tranquilamente era pro Oklahoma ter amassado os caras. E o pior é que depois do arremesso do Damian Lillard, ele ainda falou que foi sorte, foi um arremesso ruim, tá ligado? Aquilo você pode falar o que você quiser, mas é um arremesso ruim. Cara, depois do cara te humilhar desse jeito, você vai falar na mídia que o arremesso do cara foi ruim. Ele ganhou o jogo, cara. Independente da sua opinião, ele ganhou o jogo, não foi um arremesso ruim. Yeah. I mean, that's a bad shot. Care what anybody says, that's a bad shot. E após 2 temporadas com o Oklahoma City Thunder, ele foi o cara responsável por tornar o Oklahoma City Thunder o que ele é hoje. Porque a troca dele pro Clippers, o Clippers limpou o cofrinho. O Clippers entregou quase que a chave da franquia na mão do Oklahoma. Foram 5 escolhas de primeira rodada, mais 4 swaps, mais o Danilo Gallinari, mais o Shai Gilgeous-Alexander. Essas escolhas, inclusive, viraram o Jalen Williams, pelo que eu me lembro. Não lembro se já teve mais outra seleção do draft assim importante dessa rapaziada que tá hoje no OKC. Mas só que só de ter virado Shai e Jalen Williams e o Danilo Gallinari na época, que era um bom jogador, ele já fez a limpa, né? E aí, chegando no Clippers, ele foi o cara que era pra trazer o título ao lado do Kawhi. Kawhi acabou de vir de um título de Toronto, vai dar super certo. Não deu certo. Ou era um lesionado numa temporada, ou era o outro lesionado em outra, ou eram os dois lesionados dependendo de Patrick Beverley, por exemplo. E a única temporada que eles tiveram uma chance maior e real de poder trazer resultados foi na bolha. Só que aí, chegando nos playoffs da bolha, ele ainda teve a chance de descansar antes de jogar, né? Porque ele e o Kawhi estavam sofrendo com lesões, mas 2019, 2020 eles conseguiram, por causa da pausa, né, da pandemia, eles conseguiram ainda dar uma descansada antes de jogar. E chegando nos playoffs, o Paul George jogou mal contra o Denver, jogou mal. Ele, bricou a lateral da tabela, o Kawhi também não jogou bem no jogo de eliminação. Os dois permitiram uma virada absurda, né? Era já o nosso mano Doc Rivers, o técnico por lá, permitiram a virada de 3-1 do Denver lá em 2020. E no ano seguinte ele deu a declaração em questão quando ele foi enfrentar o Utah Jazz do Donovan Mitchell, falando que o Donovan Mitchell
enfrentar o Playoff P, sendo que na verdade Donovan Mitchell fez mais de 28 pontos por partida, então ele que conheceu o Donovan Mitchell melhor, e eles passaram ainda pelo Jazz, mas foram eliminados na rodada seguinte pelo Phoenix Suns. Enfim, e a passagem do Clippers dele, na minha opinião, foi desastrosa e não teve nada de proveitoso para a equipe do Clippers comparado ao que eles cederam para a equipe do Oklahoma. Se na verdade hoje eles só tivessem ficado com a escolha do Jalen Williams ao invés de ter ficado com o Paul George, seria muito mais proveitoso para o Clippers. Mas seguindo a história, chegou agora nessa off-season esse cara que já tinha toda essa história com o Clippers, que tinha todo esse problema com a franquia, de a franquia ter aberto mão de tudo por ele, e agora já ter reassinado com o Kawhi, inclusive eles terem reassinado por um contrato máximo com o Kawhi, sendo que o Kawhi estava lesionado, também não fez sentido para mim. O Paul George se sentiu triste com isso, inclusive eu trouxe várias vezes a respeito desse caso Paul George Clippers nesse canal, não aceitou nenhuma das ofertas, né, que o Clippers fez para poder manter ele na equipe e foi embora a troco de nada. Então primeiro ele fez o Clippers desistir de todo o futuro por ele, para depois ele ir embora pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. E o pior, agora é que fica legal. Ele chegou no Philadelphia 76ers, inclusive eu aqui analisei e falei, mano, a chegada do Paul George no Philadelphia 76ers foi algo assustador. Vai juntar Tyrese Maxey, vai juntar Joel Embiid, vai juntar Paul George, que se ele voltar a querer jogar basquete, irmão, esse time vai ficar absurdo. Só que ao mesmo tempo, eu lembro de ter feito uma zoeira nas redes sociais. Quando saiu a primeira foto assim, quem vai parar esse trio? Aí tava lá, Maxey, Embiid e Paul George. Aí eu só tirei um print dos joelhos assim, do Paul George e do Joel Embiid e respondi esse post. E mano, não é que eu tava certo, o cara teve 2 hiperextensões, machucou o joelho e ficou de fora de várias partidas, até agora disputou 20 jogos apenas, recebeu seu contrato máximo que ele tanto queria, 212 milhões de dólares, essa temporada ele vai ganhar 49, quase 50 milhões de dólares, e sabe o que ele anda fazendo ao invés de jogar basquete? Postando podcast. Então o cara saiu de Playoff P, né, o jogador de playoff, Paul George Playoff, para o Pandemic P, que é o cara da pandemia, que ele teve também um apagão durante a pandemia, jogou mal e fez com que o Denver virasse um 3-1 de forma lendária, para o Podcast P, que aí ele começou a postar muito podcast, e hoje em dia ele tá mais preocupado com o podcast dele do que com qualquer outra coisa. Inclusive, durante uns episódios do podcast, a rapaziada do Clippers estava maluca com ele lá nos Estados Unidos, porque ele falou assim, que ele se sentia como se estivesse jogando no time B de Los Angeles. Porque todo mundo falava, você deveria ter ido pro Lakers, você deveria ter ido pro Lakers, não pro Clippers. Olha o que o cara fala, irmão. Até algumas rodadas atrás da NBA, pra vocês terem uma ideia, ele tinha jogado 10 jogos e postado 16 episódios de podcast. Então, pelo menos até agora, ele já passou em número de jogos disputados do que a quantidade de podcasts postados. E, mano, é cada corte que aparece no podcast dele, semanalmente ele fala uma cagada lá. Primeiro, ele vazou informações da reunião que tiveram lá, interna, né, do Philadelphia 76ers, que não era sair pra nenhum lugar. Depois, ele fez um clickbait lá com o próprio companheiro de time, o Reggie Jackson. Depois, falou essa parada aí do time B de Los Angeles. Toda hora ele tá fazendo uma colocação errada lá no podcast. E praticamente ele tá sendo pago pra fazer podcast. Porque vem me dizer que um cara que tá recebendo nessa temporada 49 milhões de dólares, tá fazendo 15,5 pontos, 5,6 rebotes, 4,8 assistências e arremessando 31,5% para 3 pontos, não compensou esses 212 milhões que o Philadelphia 76ers investiu nele. E digo mais, ainda tem mais 3 anos de contrato de Paul George. A galera lá, torcedora do Philadelphia 76ers, falou, véi, se aposenta, mano. Se você já não tá mais nem aí pra jogar basquete, você só quer saber de mídia, de gerar visualização, de crescer a sua marca, né, o seu podcast, mano, larga a mão de NBA, velho. Porque você tá mais preocupado em fazer clickbait e atrair visualização pro seu podcast do que você jogar basquete, velho. E eu concordo 100%, velho. Eu nunca pensei que teria uma queda tão drástica na carreira do Paul George, tão de repente por causa de um assunto tão bizarro, velho. Eu sou um cara que trabalha com YouTube, então eu amo essa plataforma, eu gosto de produzir conteúdo pra cá. Mas, irmão, se você é jogador profissional de basquete, a sua prioridade é jogar a porra do basquete, cara. Um exemplo de um youtuber jogador que eu respeito é o Jared McCain. E o Jared McCain faz uns vídeos de vlog muito maneiro. Pra quem não conhece o canal do TikTok lá que pinta unha, o canal dele no YouTube é muito bom, mano. E, inclusive, até do Jared McCain, que quando estava saudável era o jogador mais consistente do Philadelphia, tava liderando a corrida de Rookie of the Year, o nosso mano Paul George deu conta de falar mal do cara também. Então, eu que antes achava realmente que a off-season do Philadelphia 76ers tinha sido uma das melhores, se ele estivesse jogando que nem a última temporada que ele jogou no Clippers, não precisava mudar em nada. Mesmos 24 pontos, os mesmos 5 rebotes, as mesmas 3 assistências, com os mesmos 40% para 3, eu ia falar, irmão, o Paul George foi o melhor investimento do Philadelphia, mesmo com um contrato máximo. Mas esses 15 pontos que ele tá entregando aqui com essa eficiência horrorosa e se preocupando mais com o podcast dele do que com jogar basquete, irmão, larga a mão disso, velho. Vai fazer entrevista, mano. As entrevistas é maneira, não vou negar. Eu assisto o podcast do Paul George. Só que se ele tivesse no meu time e ele estivesse ocupando 212 milhões de dólares nos próximos 4 anos, eu ia estar maluco. Ah, e a gente não falou sobre a última variação, né,
página do podcast P virou o Patético P, mano. É assim que estão chamando o Paul George lá nos Estados Unidos agora. O Patético P. Mas e aí, qual que é a sua opinião a respeito do Paul George? Qual é a sua opinião a respeito do Philadelphia 76ers? Você acha que ainda tem salvação? Que o Paul George vai voltar a jogar o que ele jogava? Ele teve algumas partidas boas, não vou negar. Ele teve partidas que ele passou dos 30 pontos, passou da eficiência de 50% de quadra, mas só que, no geral, se a gente pegar o compiladão, é totalmente desanimador o que o Paul George está entregando nessa passagem dele pelo Philadelphia até o atual momento. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aos membros deste canal, esses lindos que estão ao meu lado, os All-Stars do Guibeira. Se você quiser entrar para a família de membros, vai estar ajudando o canal diretamente. Ou se você só quiser se inscrever, ativar o sininho, deixar um like, um comentário, já vai estar me ajudando bastante também. A gente se vê no próximo vídeo, família. Até a próxima e falou!